Vamos supor que eu quero tirar a integral dessa função aqui. Vai ser menos 1/2 x elevado a menos 3 mais 7x elevado a 5. Tudo isso com relação a x, né? E o que isso aqui vai ser igual? Bem, de novo, nós vamos usar o que a gente já sabe, né? Então, o que eu faço aqui? Deixa eu de novo codificar isso aqui com cores. Vamos fazer primeiro desse cara aqui. Primeiro eu aumento o expoente desse cara por 1. Vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 fica menos 2. E eu passo esse menos 2 dividindo, né? Então vai ficar aqui menos 1/2, né, dividido por menos 2. Então, o negativo vai somar com o negativo. E aqui vai ficar 2 vezes 2, vai ficar 1/4, né? Vai ficar 1/4 aqui. 1/4 aqui. E de novo, se você não acredita em mim, tira a derivada. Passa esse menos 2 multiplicando. Você vai cancelar o menos 2 com 4, vai ficar menos meio. E daí você vai ter que diminuir o menos 2 por 1, vai ficar menos 3. Você volta nesse cara aqui. Vamos fazer agora desse cara. Eu espero que isso já esteja ficando um pouco mais natural para você. Então, de novo, eu aumento o expoente de x por 1, x à sexta, e divido 7/6 x à sexta, né? E se você fazer a derivada, você vê que ele volta em 7x à quinta. E lembrando de depois sempre colocar um mais c, que é alguma constante que pode ter sido perdida quando você tirou a derivada. Porque lembrando que quando a gente tira a integral, você está tirando a antiderivada. Certo? Eu acho que já deu para entender muito bem a regra do expoente para a integral. Então vamos agora fazer a integral para a regra da cadeia. Regra da cadeia. Para integrais, né? Para integrais. Para integral. Vamos só dar uma revisada no que era a regra da cadeia, né? O que era a regra da cadeia? A regra da cadeia me falava que se eu pegar a derivada de alguma função que é a função de alguma outra coisa, então, por exemplo, de f de g de x, se eu tirar a derivada disso, o que a regra da cadeia me falava? Ela me falava que eu primeiro tinha que tirar a derivada do termo de dentro ou de fora, não importa a ordem, né? Que nesse caso seria a derivada do termo de dentro, com relação a x, né? E eu multiplicava isso com a derivada do termo de fora, com relação ao termo de dentro. Com relação ao termo de dentro. E um outro jeito de escrever isso, é que eu simplesmente vou pegar a derivada da minha função de dentro com relação a x e multiplicar isso com a derivada do meu termo de fora com relação ao meu termo de dentro. E se você pensar nesses dzinhos que são como se eles fossem números extremamente pequenos, você pode imaginar simplificando esse dg com esse dg e tendo a sua derivada de f com relação a x, que era isso que você queria, né? E aí, só lembrando, vamos pegar aqui um exemplo. Vamos supor que eu queira fazer a derivada do seno de x ao quadrado. Né? Como é que a gente faria isso? Bem, eu primeiro tirava a derivada do termo de dentro, né, que seria 2x, e eu multiplico isso pela derivada do termo de fora. A derivada do seno a gente lembra que é cosseno de x ao quadrado nesse caso. Né? Então, como que seria isso para as integrais? Como que seria isso para uma integral? Bem, pensa, a integral, eu não estou tirando a integral da derivada. Eu não estou tirando a integral da derivada. Então, na integral, eu vou ter esse cara. Né? Eu vou ter a derivada do meu termo de dentro multiplicada pela derivada do meu termo de fora com relação ao termo de dentro. Tudo isso com relação a x. E qual que seria a antiderivada disso aqui? A antiderivada disso aqui é a minha função original. E sempre lembrando de depois colocar mais c. Certo? Essa aqui é a fórmula formal de se dizer como é que faz essa integral.
Mas vamos agora ver alguns exemplos concretos. Eu vou deixar isso aqui em cima. Certo? O que você precisa procurar é o seguinte. Você aqui vai ter uma fórmula. E do lado dela, você vai ter a derivada do termo de dentro. Então, sempre que você tiver alguma função e a sua derivada do lado, você já sabe que você está lidando com a regra da cadeia. Como assim? Deixa eu pegar um exemplo aqui mais clássico. Vamos supor que eu queira saber a integral do log natural de x, todo ele ao quadrado, que multiplica 1 sobre x. E tudo isso com relação a x. Olha, eu tenho aqui o log natural. E eu tenho aqui a derivada de log natural. Certo? Eu tenho aqui uma função e eu tenho aqui a derivada dele. Então, eu posso simplesmente tratar esse cara como se ele fosse uma constante e usar a regra do expoente para ele. Como é que a gente faria isso? Se isso aqui fosse simplesmente um termo x, você elevaria o expoente dele, ficaria log natural de x elevado a 3, e você dividiria sobre 3. Certo? E se você não acredita em mim, tira a derivada desse cara. Certo? Vamos reescrever essa fórmula, né? Isso aqui é, na verdade, 1/3 que multiplica o log natural de x ao cubo. Né? Como que você faria isso? Isso aqui é a regra da cadeia, né? Você primeiro tira... Vamos fazer a derivada disso, né? Isso que eu estou fazendo. Você primeiro tiraria a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada do log natural de x? É 1 sobre x. E você multiplicaria pela derivada do termo de fora. Como seria a derivada do termo de fora? Eu passaria o 3 multiplicando, que ele cancelaria com esse 1/3. E daí ficaria log natural de x ao quadrado. Né? Voltou nesse cara. Um outro jeito que você pode fazer isso... Não, vou deixar para explicar isso depois. A ideia é simplesmente o seguinte. Se você tiver uma função e a derivada dele do lado, você pode tratar essa função como se ela fosse um termo só. E usar a regra do expoente para ele. Então vamos fazer mais um exemplo. Vamos supor que eu quero saber a integral do seno de x ao cubo que multiplica o cosseno de x. Então, olha, de novo, eu tenho aqui seno de x. E eu tenho aqui a derivada de seno de x. Esse cosseno de x é o meu g' de x, dessa fórmula aqui. Certo? Então, como que seria isso aqui? Eu posso simplesmente tratar esse seno de x ao cubo como se ele fosse um termo só. Então, como que eu tiraria a integral disso? Bem, você aumenta o expoente por 1. E você passa dividindo. E se você não acredita em mim, tira a derivada desse cara. Isso aqui é 1/4 que multiplica o seno de x à quarta. Você primeiro tiraria a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada do seno de x? É cosseno de x. E você multiplicaria pela derivada do termo de fora. Que daí eu pegaria esse 4 e passaria multiplicando. Ele cancelaria com esse 1/4. E ficaria simplesmente seno de x ao cubo. Voltamos nessa equação aqui. E sempre lembrando, eu esqueci nos dois, de colocar mais c depois. Não aqui, né? Não aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui foi só para eu provar que a integral estava certa. Eu coloco mais c aqui, né? Porque pode ter alguma constante que eu perdi quando eu fiz a derivada. Certo? Então, vamos fazer mais um. Eu acho que tem tempo. Eu acho que dá tempo da gente fazer mais um. Rapidão aqui. Vamos supor que eu quero fazer a integral de 2x mais 2. Que multiplica x ao quadrado mais 2x. X ao quadrado mais 2x. Então, olha, aqui eu tenho a função x ao quadrado mais 2x. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 2x? É 2x mais 2. Eu tenho uma função e eu tenho a derivada dela aqui.
Isso aqui é o meu g' de x. Então eu posso tratar esse cara. Eu posso tratar esse cara como se ele fosse um termo só. Eu posso tratar esse cara como se ele fosse um termo só. Então como que ficaria isso aqui? Eu aumento o expoente por 1. Então vai ficar x ao quadrado mais 2x. Aqui tinha um 2 aqui na frente, né? E eu aumento o expoente por 1, então fica ao quadrado. E daí eu divido por esse expoente. Eu divido por 2. Bem, como eu tenho 2 aqui e 2 aqui, eu posso simplesmente simplificar esses dois, né? Posso simplificar esses dois. E daí a minha antiderivada, né? A minha integral fica x ao quadrado mais 2x, tudo isso ao quadrado, mais c. E se você não acredita em mim, tira a derivada. Qual é a derivada disso? Vou fazer aqui embaixo. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 2x ao quadrado? Qual é a derivada desse cara? Bem, você primeiro tira a derivada do termo de dentro. Qual é a derivada de x ao quadrado mais 2x? Bem, é 2x mais 2. E daí você tira a derivada do termo de fora. Do termo de fora. Qual é a derivada do termo de fora? Bem, eu passo o expoente multiplicando, vai ficar 2, que multiplica o meu termo, e daí eu diminuo o expoente. E se você viu, eu voltei no meu termo anterior. Certo? Eu voltei no meu termo anterior. Então no próximo vídeo, caso você esteja confuso com essa ideia e você não se sinta confortável com isso, no próximo vídeo eu vou te mostrar outra maneira de resolver integrais usando a anti-regra da cadeia, né? Não sei se isso é um termo que existe. Então eu vejo vocês daí na próxima apresentação.